Canal Louvor das Escrituras. A parábola do sal insípido. O sal era puro e dava sabor à terra, mas o tempo tocou e perdeu sua essência. Não mais conserva, não mais brilha, seu gosto se apagou nas areias da indiferença. O mestre falou aos que o ouviam com temor: pois sois o sal, sois o brilho do amor. Mas se o sal perder seu gosto, com que será restaurado seu valor? Pisado será nas ruas do mundo, esquecido no pó da vaidade. Pois o que foi feito para preservar a vida não pode viver sem santidade. O sal insípido não cura feridas, não guarda o alimento, não sustenta o pão. Assim é o coração que perde a chama e troca a graça pela razão. Mas a esperança no fogo divino que queima e renova o interior. Quando arrependido clama e se entrega, Deus devolve o sabor do amor. Brilha o sal sobre a terra cansada, dá gosto ao mundo, conserva o bem. Que tua vida seja pura e temperada pelo Espírito quem te contém. Pois quem permanece fiel à verdade será lembrado na eternidade. O sal da aliança jamais se perde quando é guardado no coração do Senhor. A parábola da ovelha e o bode. Quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos estiverem ao seu redor, assentará no trono da justiça eterna e todas as nações virão diante do Senhor. Separará os povos como pastor rebanho, pondo à direita as ovelhas e à esquerda os bodes. E com voz de amor dirá aos benditos: vinde, herdeiros do reino preparado para vós. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. Era estrangeiro e me acolhestes, nu e me vestistes com ternura e fé. Enfermo estive
me deixaste só. Tudo que fizestes a um dos pequeninos, a mim fizestes, diz o Senhor. Mas aos que ficaram à esquerda dirá o rei: apartai-vos de mim, obreiros da indiferença, porque tive fome e não me destes pão, tive sede e não me destes água, era estrangeiro e me deixastes à porta, nu e não cobristeis meu corpo ferido, enfermo estive e não fostes ver-me, preso e me deixastes na solidão. Então se cumprirá o juízo divino e a luz revelará o que o coração guardou. As ovelhas entrarão na vida eterna, e os bodes seguirão para o fogo do esquecimento. Mas aquele que ama e serve com pureza brilhará como o sol no reino do Pai. Pois o amor é o céu dos justos e a misericórdia é o rosto de Deus. A parábola do administrador infiel. Havia um homem rico e o seu administrador foi acusado de desperdiçar os bens do seu senhor. Chamou e disse: presta contas da tua administração, porque já não poderás mais ser mordomo. O servo pensou consigo mesmo: que farei agora? Cavarei, não posso. Pedirei esmolas, tenho vergonha. E decidiu agir com astúcia, para que ao ser despedido houvesse quem o recebesse em sua casa. Chamou cada devedor do seu senhor e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu amo? 100 barris de azeite. Pega a tua conta, senta depressa, escreve 50. Depois disse a outro: e tu quanto deves 100 medidas de trigo? Escreve 80, respondeu. O Senhor louvou o administrador infiel, pois os filhos deste mundo são mais sagazes na sua geração do que os filhos da luz. E Jesus disse: fazei amigos com as riquezas injustas, para que, quando faltarem, vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco,
também é injusto no muito. Nem servo pode servir a dois senhores, porque há de amar a um e odiar ao outro, ou se apegar a um e odiar ao outro, ou se apegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Assim falou o Mestre, revelando que a fidelidade é o verdadeiro tesouro, e que o coração sabe administrar o que é terreno, para alcançar o que é eterno. A parábola do rico e Lázaro. Havia um homem rico, vestido de púrpura e linho finíssimo, que todos os dias se banqueteava com esplendor. E havia também um mendigo chamado Lázaro, que jazia à sua porta, coberto de feridas, desejando alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também e foi sepultado, e no Hades, entre tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão, Lázaro em seu seio. Clamou Abraão: tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, pois estou atormentado nesta chama. Mas Abraão respondeu: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males. Agora ele é consolado e tu és atormentado. E entre nós e vós há um grande abismo, de modo que ninguém pode passar daqui para aí, nem daí para cá. Disse então o rico: rogo-te, pai, que o envies à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes testemunha, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão replicou: se não houve a Moisés nem aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Assim ensinou o Mestre. A verdadeira riqueza não está na mesa farta, mas no coração que reparte o pão. Porque diante do juízo eterno é o amor quem separa o abismo da salvação. A parábola dos 10 leprosos. Ao entrar Jesus em uma aldeia, vieram ao seu encontro e 10 homens leprosos que ficaram de longe
e levantaram a voz, clamando: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E vendo, disse-lhes: ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que enquanto iam pelo caminho, ficaram limpos. Um deles, vendo-se curado, voltou glorificando a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças. E este era samaritano. Então o mestre perguntou: não foram 10 os que foram purificados? Os 9 onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Assim o Senhor revelou que o poder da cura não está apenas no milagre, mas no coração grato que reconhece a mão divina. Porque muitos recebem, mas poucos voltam. Muitos clamam, mas poucos se prostram em adoração. E o céu se alegra mais por um coração que agradece, do que por multidões que apenas pedem. O mestre caminha entre os aflitos e ainda hoje cura os corações feridos. Sua palavra purifica, sua compaixão restaura, e sua presença transforma um grito em louvor. Quem volta pra agradecer encontra mais que a cura. Encontra a salvação que vem da fé viva, fé que se curva diante do amor eterno. A parábola do fariseu e o publicano. Disse Jesus esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, crendo serem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu em pé orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Mas o povo, estando longe, nem sequer ousava levantar os olhos ao céu, antes batia no peito e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus declarou:
Digo-os que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Assim o Mestre revelou o segredo do coração puro. Deus não olha as aparências, mas a sinceridade da alma. Não é a voz alta que sobe aos céus, mas o clamor quebrantado que alcança o trono da graça. O orgulho ergue muros, mas a humildade abre portas. Quem confia em si mesmo se perde, mas quem confia na miséria encontra perdão. Pois a oração verdadeira nasce do arrependimento, e a justiça divina floresce na alma que se curva diante do amor. A parábola dos trabalhadores da vinha. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Acordou o sol e ele combinou com os primeiros 1 denário por dia e os enviou para o campo. Saiu também a 3ª hora e viu outros desocupados na praça. Disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Tornou a sair a 6ª e a 9ª hora e fez o mesmo. E saindo ainda a 10ª hora, encontrou outros parados e perguntou: por que estáis aqui o dia todo sem trabalhar? Responderam: por ninguém nos contratou. Disse-lhe: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, o Senhor chamou o administrador e disse: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que foram contratados a 10ª hora e receberam cada um 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, mas também receberam 1 denário. Então murmuraram contra o pai de família isento: estes últimos trabalham apenas 1 hora, e tu os igualaste a nós que suportamos o peso do dia e o calor. Mas ele respondeu a um deles: amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, quero dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que quer do que é meu, ou é mau o teu olho, porque eu sou bom. Assim o mestre concluiu: muitos primeiros serão últimos e últimos serão primeiros. Pois o reino de Deus não se mede por tempo, mas pela graça que recompensa com amor. E faz iguais os que chegaram cedo e os que vieram ao final do dia. A parábola dos 2 filhos.
homem tinha 2 filhos, e aproximando-se do primeiro disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: não quero. Mas depois arrependido foi. Chegando ao segundo, o pai disse o mesmo, e este respondeu: eu vou, Senhor. Mas não foi. Então perguntou Jesus: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Porque João veio no caminho da justiça, e muitos não creram na sua palavra. Mas os pecadores ouviram, se arrependeram pela fé. Assim o Senhor meu, e entraram pela fé. Assim o Senhor mostrou que não bastam promessas, nem palavras belas diante de Deus, mas o coração que obedece mesmo depois de errar. Há filhos que dizem sim e não fazem, e há os que dizem não e voltam tocados pelo arrependimento. O Pai olha além das palavras, vê o gesto, o retorno, o arrependimento sincero. Dos que se levantam, não dos que aparentam, mas dos que obedecem, porque a obediência tardia é mais preciosa que o discurso vazio. E a fé que se arrepende vale mais do que o orgulho que promete. Assim falou o Mestre, chamando os corações à sinceridade. Melhor dizer pouco e cumprir do que prometer muito e não seguir o caminho do Pai. Louvado seja Deus!